Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 12 até o final desse capítulo, aonde vamos basear a nossa meditação desta noite. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 12. Se alguém do seu lado não possui as escrituras, nós convidamos você a convidar essa pessoa gentilmente a fazer esta leitura junto com você. Gênesis 37, a partir do versículo de número 12. Amém? Diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue, ou não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despediram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-no levar o seu pai. E lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano de saco,
e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Entremente, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pai, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesse momento. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja pode assentar, queridos. Irmãos, nós estamos caminhando durante algumas quartas-feiras falando sobre a vida de José. E quando a gente começa a falar sobre a vida de José, muitos ensinamentos são extraídos para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso comportamento cristão. Falamos certa vez sobre atitudes que provocam conflitos dentro do lar ou dentro da família. Isso baseado nos 4 primeiros versículos do capítulo 37. Não sei se alguns dos irmãos lembram aqui sobre esta palavra, não é? Aonde tanto José, quanto seu pai, quanto os seus irmãos ajudaram a criar um conflito dentro da sua própria casa por atitudes inapropriadas que tiveram com os seus entes queridos. E falamos que essas atitudes deveriam ser evitadas. Na semana passada, nós falamos do verso 5 ao verso de número 11, quando falamos sobre os sonhos de Deus, sobre a visão que Deus dá para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida, e como nós devemos ter cuidado em lidar com esta visão, não compartilhando esta visão com qualquer pessoa, não percebendo, que de repente aquela pessoa que você compartilhou, ela está na carne, não está no espírito, e acaba sendo um bombeiro espiritual no qual tenta apagar aquela chama que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração para realizar uma obra e para realizar um ministério. Falamos sobre isso e como o Deus que dá a visão capacita e permite, com que as circunstâncias, tanto favoráveis como adversas, contribuam para que esta visão se cumpra na tua vida, Isso não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Quando Deus quer, Deus então manifesta a totalidade do seu plano na sua vida, como fez com José durante toda a sua vida e a sua existência. O texto de hoje, ele vai nos falar e vai continuar batendo na tecla dos relacionamentos, porque aqui, irmãos, está num segundo estágio daquela briga que foi iniciada lá no início do capítulo 37. Se no capítulo 37 há uma discussão, há uma briga, há um conflito, porque José não soube gerenciar a visão que Deus tinha dado para ele, mostrando, que o seu feixe estaria acima dos outros feixes, representando, que a sua vida estaria num patamar acima até mesmo da sua própria família. E ao mostrar o segundo sonho, aonde ele diz, que o sol, a lua representando seus pais e as estrelas representando os seus irmãos se dobrariam diante dele, ele cria um conflito familiar aonde se gera ciúmes, aonde se gera intrigas, aonde se gera, discussões, num verdadeiro roteiro de novela, aonde acontece de tudo dentro daquela casa. E o que a gente pensa? Que aquela família, que aquela casa é uma casa,
com problemas, com dificuldades, com lutas, mas era uma família e uma casa que pertencia ao povo de Deus. E isso, irmãos, nos faz refletir que dentro dos lares, das famílias cristãs, há também muitos conflitos, problemas de relacionamentos, dificuldades que precisam ser resolvidos. O que eu gostaria de tocar aqui especificamente nessa parte de relacionamento, que é um tema muito amplo, é aquelas questões que são mal resolvidas. Isso, irmãos, é uma tragédia para qualquer família e para qualquer relacionamento. Porque pior do que você não fazer nada quando há um conflito dentro da tua casa é você iniciar uma possível solução e não ir até o final para que aquilo de fato seja concretizado nos relacionamentos dentro da sua casa. O texto que a gente acabou de ler aqui agora, ele vai falar sobre uma família que perdeu a oportunidade de resolver um problema na hora. Eles deveriam ter aproveitado esse momento para resolver o conflito, para resolver o problema, mas não fizeram isto. E ao não fazerem isto, mesmo dando um passo em direção a fazer, mas não concretizaram isto, acabando gerando com que membros da família acabassem sendo expulsos do relacionamento familiar. Você conhece gente assim, família assim também? Que o conflito é tão grande, a discussão é tão grande, a barreira é tão grande, que chega alguém da família e diz assim: olha, eu não consigo ficar mais dentro desta casa, eu vou embora, eu vou morar em outro lugar. Ou então alguém da sua casa diz assim: olha, enquanto você estiver nesta casa, eu não boto os pés nesta casa. Já vi irmãos em conflito falando assim: olha, só visita a minha mãe quando você não estiver lá. E aí, irmãos, nós pensamos o seguinte, que esses conflitos, que são próprios de gente, não é, que não conhece a Deus, que lá fora, não é, acabam vivenciando muitos, não é, daquelas características da carne e não do espírito, isso acaba acontecendo dentro das famílias da própria igreja. Por não vigiarmos, por não buscarmos, não é, o fruto do Espírito para as nossas vidas, isto acaba gerando a perda de oportunidade para resolver questões que precisam ser resolvidas. Se você tem algum conflito dentro de casa, se você tem algum problema de relacionamento dentro de casa, se você tem pessoas que não fazem parte mais do relacionamento da sua família, porque alguma coisa aconteceu e esta pessoa ou está impedida ou ela mesma tomou a decisão de não mais fazer parte, esta palavra é para você nesta noite. Porque quando Deus mostra para a gente, irmãos, algo que tem a ver conosco, nós não devemos apenas ouvir, nós devemos ouvir, trazer para dentro do coração e pedir ao Senhor: Senhor, me dê forças para que isto seja praticado na minha vida e dentro da minha casa. Amém? Não estamos aqui apenas para ouvir, mas se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você para que você seja tratado e a sua casa também tenha de Deus algo de novo para a glória e honra do nome dele. Amém, irmãos? Isto é algo muito importante. E a primeira coisa que eu gostaria, não é, de falar com você, é mostrar a você que este argumento está dentro do texto que nós lemos. Porque se você imaginar, você pensa o seguinte: aqueles homens estavam com tanta raiva de José,
que no momento que o seu pai, ele manda José novamente para ser o espião, não é, do pai, para falar o que estava acontecendo no campo. E pelo texto que nós lemos no começo do capítulo 37, José só enfatizava os aspectos negativos dos seus irmãos, trazendo conflito e dificuldade. Aquilo gerou um rancor e um ódio no coração daqueles homens, daqueles jovens, que quando eles viram José chegando, ao invés deles celebrarem porque alguém da família estava chegando, eles começaram o quê? A maquinar o mal. O que vamos fazer com esse tal sonhador que quer ser alguém mais importante do que nós? E aí já começaram a meditar: nós vamos matá-lo, nós vamos acabar com a vida dele, porque ele está querendo ocupar um lugar que não lhe é devido. E essa situação, irmãos, é algo que a gente precisa pensar, porque aqueles jovens, eles tinham duas opções diante deles: ou eles esqueciam aquilo que estava acontecendo lá atrás, mesmo que José tenha ofendido, mesmo que José tenha feito algo que os tenha humilhado, não é? Mesmo que José, sem sabedoria, pela sua imaturidade, ele tenha colocado seus irmãos numa situação de vexame, de humilhação, aqueles jovens, eles poderiam muito bem, não é, passar uma borracha por cima daquilo e dizer: olha, vamos começar essa história de novo, vamos novamente reiniciar, reescrever o nosso relacionamento. José está vindo, vamos acolhê-lo, vamos abraçá-lo, vamos conversar com ele, vamos colocar nosso ponto de vista, né, para que ele entenda. Ou eles poderiam então partir para a agressão, para o conflito ainda maior, e foi esta a opção que eles fizeram. Então eu escrevi aqui no começo dizendo o seguinte, um alerta para nós: certifique-se de que assuntos que geraram conflitos dentro da tua casa estão sendo resolvidos e sepultados. É importante que você tenha isto em mente. Faça um check-up nas suas relações, na tua relação com teu pai, com a tua mãe, na sua relação com os seus irmãos, na sua relação com os seus filhos, na sua relação entre marido e esposa, com tios, sobrinhos. Faça um check-up e veja se existe algum assunto pendente ali. Porque se existir algum assunto pendente, irmãos, nós não podemos colocar isso para baixo do tapete. Não podemos empurrar isso, não é, para baixo do tapete sem que isto seja resolvido e sepultado de fato, para que não ocorra aquilo que muitas vezes acontece. No meio da discussão, no meio da briga, alguém pega alguma coisa que está lá atrás, que está escondido lá atrás e joga na tua cara. Tu lembra daquele dia? Né? E aí que você percebe, aquilo não estava resolvido. Tem gente que fala com você assim, ó, lembra no ano de 1939, quando você não me ajudou a subir no ônibus, não é? E eu tive dificuldade, acabei ali tendo um problema no pé, aquilo eu fiquei com raiva até o dia de hoje, e a pessoa está com aquilo remoendo tantos anos. E num momento de briga, de discussão, de conflitos como nós temos diariamente, essa pessoa pega esse assunto e joga na cara. E aquilo então, irmãos, escancara uma ferida que, para ser curada, acaba tendo muito mais trabalho do que você tentasse tratar quando ela começou. O ideal é, quando começar o conflito, você parar, sentar e resolver. A Bíblia ensina que nós não devemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Aconteceu hoje, resolve hoje. Olha, não vamos dormir enquanto a gente não acertar isso. Olha, não vamos
caminhar, não vamos fazer nada enquanto a gente não sentar e resolver isso. Porque enquanto não fizer isso, queridos, o coração de alguém dentro da tua casa vai estar sangrando. E isso é muito ruim. É muito ruim para a família, é muito ruim para a relação, é muito ruim para aquilo que nós chamamos de bem-estar, não é? Não tem um programa aí que fala bem-estar, né? E todo mundo procura, né, seguir as orientações ali, não é? O bem-estar do crente. Por isso é que aqueles jovens, eles tinham uma decisão a tomar. Ou eles zeravam aquilo, sentavam com José e falavam: José, olha só, somos 11, você é um só, mas nós aqui, todos nós estamos chateados com você e gostaríamos de então resolver isso agora. Ou eles poderiam fazer o que eles fizeram: deixaram o rancor entrar dentro do coração, o ódio. E aí a gente ouve até gente falar assim: dá vontade de matar o meu marido, dá vontade de matar a minha esposa, esse meu filho me tirou do sério, dá vontade de me matar. E o que eles tiveram aqui, irmãos? Vontade de matar o seu irmão. Vê se isso é uma relação que você pode dizer de saudável. Imagine seu irmão entrando dentro da tua casa e você maquinando assim: poxa, eu vou colocar aqui um veneninho aqui no suco dele. Não dá. Você não pode pensar. Alguém pensando isso, você fala: é insano, né? Não pode acontecer isso. Porque se o irmão vem de longe e você está recebendo na tua casa, tu tem que receber da melhor maneira. Então, certifique-se de que os assuntos que geraram conflitos estão resolvidos e sepultados. E isso é algo muito importante que você precisa saber. Tem muitas coisas que você não sabe, mas os membros da sua casa estão guardando. E aí como é que faz? Você pode falar: pastor, não sei. Como é que eu posso resolver se eu não sei? E aí a gente pode de repente perguntar assim, e eu falo isso para mim também: você já perguntou a outra pessoa se tem alguma coisa que tem afastado você, que tem feito aquela pessoa sofrer, chorar, lamentar? Às vezes a gente pensa que está tudo bem, mas as coisas talvez não estejam tão bem quando você pergunta a outra pessoa se vai bem. Ela pode dar uma resposta diplomática dizendo: tudo bem? Aí ela vai responder o quê? Tudo bem. Ou então ela pode aproveitar aquele momento quando você pergunta: está tudo bem? E ela dizer não. E aí, irmãos, né, a gente precisa ter isso em mente. Muitas coisas acabam terminando em separação, em exclusão de membros da família, porque não houve esta certificação de que se os conflitos realmente foram resolvidos e sepultados. Conflito toda família tem. Concorda comigo? Senão você não é dessa terra, né? Conflito toda família tem. O que a gente precisa saber, né? E sob a direção do Espírito Santo, isso nos ajuda bastante, os nossos conflitos estão sendo resolvidos e sepultados. Eles ficam longe apenas como uma lembrança, mas não trazem mais aquela dor, não é? Não sangram mais o coração? Ou a gente simplesmente finge que as coisas não estão acontecendo? Ali a família de José, ela teve essa dificuldade, e os seus irmãos não aproveitaram a oportunidade para trazer de volta o seu irmão à comunhão da família. Agora, vejam uma coisa interessante que esse texto fala. Não adianta você minimizar uma atitude se ela continua sendo ofensiva a Deus e ao membro da sua família. Vejam a situação aqui. Os irmãos de José, eles dizem o seguinte: olha, nós vamos matar José.
vamos acabar com ele. Quando ele chegar aqui, nós vamos matar. E aí Judá se levanta e diz assim: não mata não. Que isso, estão malucos? Não mata não. Vamos colocá-lo num fosso. E vamos, dar uma outra solução. Vamos vendê-lo. Vamos fazer alguma coisa, mas que não corra sangue. Vamos maltratá-lo. Vamos fazer, com que ele sofra. Vamos esmagar, os seus sentimentos, a sua alma. Vamos fazer com que ele se sinta em frangalhos. Mas não vamos tirar a vida dele, como se isso fosse algo que pudesse aliviar a condição daquelas pessoas diante de Deus e diante de José. Irmãos, às vezes isso acontece conosco. A gente olha aqui, o texto, e a gente pensa às vezes, dá vontade de matar, mas não vou matar meu pai não vou matar meu irmão não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele sofrer. Eu não vou estudar mais. Eu vou fazer ela sofrer, não compro mais nada para ela. Eu vou fazer ele sofrer, olha, não faço mais nada para ele. E aí a gente acha que minimizando a atitude, nós estaremos aliviando a nossa culpa. Mas não, irmãos. O erro aqui, independente de ser tirar a vida ou tirar a alegria, é o mesmo erro que traz tristeza ao coração de Deus, ofende a Deus e ofende aquele que é membro da sua família. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Você considera um membro da tua família como teu inimigo? Se não, se você ora pelos teus inimigos, quanto mais para um membro da tua família. E tem muita gente que, ao minimizar, às vezes até a palavra, porque gostaria de falar até mesmo palavrões, eu estou falando para crente, que numa situação de conflito, diz que perde a cabeça e não consegue se controlar, e começa a falar uma série de palavras inadequadas, ofendendo os membros da sua família que deveriam receber honra. E fala assim: olha, ainda bem que eu estou falando, porque eu queria matar. Como se isso aliviasse a tua dor e resolvesse o conflito que está dentro da tua casa. Não resolve nada. Deus não pede para você minimizar a tua atitude de ofensa. O que Deus pede é que você resolva os conflitos que aparecem dentro da sua casa. Irmãos, nós lemos um texto aqui. Judá deu a ideia, mas a ideia de Judá não era vender o seu irmão. A Bíblia diz que ele queria devolver o seu irmão para o seu pai. Só que ele chegou atrasado, os irmãos já tinham vendido José, e ele ficou desesperado. E agora? O que eu vou fazer? Começou algo, mas não resolveu. Se quisesse resolver, pegava o seu irmão, em vez de colocar na cisterna, já devolveria para o seu pai. Rapaz, sai daqui que o negócio está complicado, depois a gente conversa. Então, irmãos, é muito importante que a gente perceba isto. Não minimize atitudes que são ofensivas a Deus e aos membros da sua casa. Isso não resolve. Se você matar alguém, ou se você falar algo indigno para alguém, para Deus é a mesma ofensa. Você está ofendendo a Deus, está ofendendo alguém que é a imagem e semelhança de Deus, e isto não vai resolver o conflito. Pelo contrário, ainda vai colocar mais lenha na fogueira, porque quando um começa a falar, ele começa a falar palavras inapropriadas, o outro se sente no direito de revidar. E onde é que isso vai parar? E aí você vê famílias cristãs discutindo na rua, o vizinho ouve, aquela confusão toda, e aí onde é que vai o testemunho? Aonde vai a glória de Cristo? Aonde vai aqueles que deveriam ser luz do mundo e sal da terra? Não sabem resolver conflitos dentro de casa.
Por isso, minimizar as atitudes não resolvem. Tem que mudar. E ao mudar, mesmo que você seja ofendido, porque tem gente que é ofendida e diz assim: olha, só vou resolver se ele me pedir desculpas. Só vou resolver se ela me pedir desculpas. Não, irmão. Se você realmente quer resolver, se você de fato quer resolver, tome a atitude de pedir perdão, mesmo aqueles que não têm a dignidade de pedir perdão para você. Se você realmente quiser. Porque quando a gente faz isso, irmãos, Deus abençoa. Deus abençoa. E muitas questões são resolvidas porque aquele que foi ofendido toma a atitude de se reconciliar. Quer exemplo maior do que Cristo? Sendo ofendido pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, e Ele toma a iniciativa de ter um relacionamento conosco. Nós éramos indignos de ter esse relacionamento com Cristo, e Ele nos perdoa e toma a iniciativa de nos chamar para sermos membros desta família. Não deveríamos, mas Ele nos chama. Isso, irmãos, se chama amor. E se você ama um membro da tua casa, mesmo que ele te faça alguma coisa que realmente magoa você, perdoe. Mas não minimize uma atitude que, por ser ofensiva, você acha que vai tirar o peso da responsabilidade que você tem em aumentar esse conflito dentro da tua própria casa. Vejam, um outro pensamento aqui que me veio quando estava estudando esse texto: não perca a oportunidade de acertar as coisas. Qual foi a dificuldade de Judá? Judá, ele poderia ter pego o seu irmão e falado: ó, vai para a casa do teu pai. Mas ele procrastinou, ou seja, vou deixar para depois. E quando Judá deixa para depois uma atitude que ele deveria ter tomado naquele momento, José, que era o centro do conflito, já não estava mais ali com eles. José já havia sido vendido, já estava indo a caminho, né, da casa de Potifar. E aí, quando você começa a definir o que significa a palavra procrastinar, ou procrastinar, é deixar para depois, adiar, transferir para o outro dia. E aí, irmãos, é aquele famoso que a gente fala, né? Jogar a sujeira para baixo do tapete. Vai ter uma hora que você vai ter que tirar o tapete e vai ter que limpar a casa. Mas enquanto a sujeira está pouca, não é melhor resolver? Não é melhor tratar? Não é melhor resolver ali e chamar a ordem, tudo aquilo que está desordenado? Essa foi o problema de Judá naquela casa. Ele poderia ter resolvido na hora. Não deixe para depois algo que você tem que fazer hoje. Talvez, irmãos, e eu não quero ser trágico com você, não é o meu perfil, mas é uma realidade. Você deixa para amanhã e você recebe uma notícia muito triste. Aquela pessoa que você deveria resolver o conflito, o Senhor pode chamar. E como é que fica? São situações, irmãos, que não podemos deixar para amanhã. Um telefonema, uma conversa, algo que precisa ser definido na hora. E quando é definido na hora, essas coisas costumam dar resultado. Eu fui pastor auxiliar de um pastor que tinha isso de bom. A coisa acontecia, por exemplo, durante o culto. No final do culto ele falava: olha, Eli, vamos lá na casa de fulano e vamos resolver isso hoje. E nessas situações ele resolvia. Chegava lá, às vezes ouvia um bocado de coisa, mas resolvia. Não deixava para o outro dia, não deixava para um outro momento, não deixava para amanhã, não adiava. E isso, irmão, é importante você saber isso, porque isso não é apenas dentro da tua casa.
em todas as áreas da sua vida. Não adie, porque quando você adia, você pode não ter a mesma oportunidade de novo, e isso pode pesar muito contra você e contra os relacionamentos que você nutre. E por último, eu gostaria de compartilhar com você algo aqui, olha. A solução dos teus problemas não passa pela mentira. Onde a mentira se instala, há sofrimento e frustração. O que aconteceu no final da história aqui? José foi vendido, mas eles tinham um problema. Como é que a gente vai contar para o nosso pai? Eles iam contar que eles venderam o irmão deles, o preferido do papai, para o mercador? Claro que não. Então inventaram uma história. E qual foi a história que eles inventaram? Eles pegaram a túnica que Jacó e a sua esposa fizeram e deram de presente para José, molharam no sangue, né, de um animal e levaram para o pai dizendo: olha, nós encontramos a túnica desse jeito aqui. E o pai concluiu então o quê? Meu filho foi atacado por um animal e foi despedaçado, meu filho morreu. Aquilo era uma mentira, irmãos. E aquela mentira, o que gerou na vida de Jacó? Sofrimento. E ao mesmo tempo, aquela mentira não colocou os seus irmãos num lugar de dignidade. Então causou frustração aos seus irmãos. Porque pensando que mentindo poderiam estar ocupando o coração do seu pai, ou o lugar de José no coração do seu pai, pelo contrário, a Bíblia diz que quando eles foram consolar, o pai não quis ser consolado por eles. Deixa eu chorar aqui, deixa eu chorar sozinho. E começou a chorar a perda de um filho que estava vivo. E isso é algo importante para nós, irmãos, para a gente aprender que não se resolve conflito com mentira, escondendo, porque isso só gera sofrimento e frustração, porque você vai perceber que a mentira pode até durar um tempo, mas vai ter um momento que ela vai o quê? Aparecer, e aí causa frustração, porque você pensou que ia resolver e não resolveu, porque tentou usar as armas erradas. As armas do crente são a oração e a orientação na palavra. E quando o crente busca na oração e na palavra o que ele tem que fazer, Deus orienta para que ele seja um instrumento de reconciliação dentro da sua casa. Não minta. Não minta. Mentir é muito ruim. Você já mentiu, eu já menti. E a gente sabe quando alguém descobre como é ruim passar pela vergonha de estar mentindo e piorar as coisas ao invés de resolver. Por isso, nesse momento aqui, eles mentiram, mas foram envergonhados, porque o seu pai não deu o lugar no coração que eles queriam. Independente de você pensar que se Jacó tinha razão ou não de dar preferência para um filho ou não, mas a mentira não é solução para nada na vida de ninguém. Você vê no Novo Testamento o caso de Ananias e Safira, que tentam mentir para receber as glórias da igreja e acabam sendo envergonhados e morrem por causa da mentira. Irmão, tem relacionamento que está morrendo por causa da mentira. E a mentira, ela tem que ficar longe dos nossos relacionamentos. Por isso, enquanto a gente pensa nisso, é importante que você reflita e você negue de uma vez por toda qualquer tipo de vontade de mentir, porque tem gente que mente compulsoriamente. Mente compulsoriamente, né? Tem gente que já acostumou-se a mentir. E isso, irmãos, volto a dizer, não é solução para nenhum tipo de conflito dentro da nossa casa. Por isso, aproveite a oportunidade.
Se você tem conflitos ou situações que estão mal resolvidas, você precisa resolver isso. Você precisa dar como resolvido e sepultar, para que assim você tenha uma vida saudável. Tanto você com Deus, como você e a sua casa. E eu tenho certeza que nenhum de nós temos condições de resolver esses conflitos definitivamente sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar para que, se porventura tem alguém aqui que o Espírito Santo está lembrando de situações que ainda não foram resolvidas ou foram mal resolvidas, que o Espírito Santo haja de tal maneira que elas sejam definitivamente resolvidas e sepultadas de uma vez para todas, para a glória de Cristo e para a saúde da sua vida e da igreja. Amém? Vamos fazer isso então? Você pode se levantar por um momento? Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos e, em nome de Jesus, estou falando também para aqueles que estão ouvindo na internet, em nome de Jesus, faça uma oração agora dentro do teu coração. E esta oração você vai pedir a Deus: Senhor, me mostra se existe alguma área dentro dos meus relacionamentos que estão mal resolvidos. Se você já sabe, peça a Deus: Senhor, eu quero sabedoria, forças, direção para resolver isto definitivamente, sepultar isto, perdoar, ser perdoado, virar a página, mudar, sem minimizar as atitudes, sem adiar a solução dos problemas, sem envolver mentira no meio da solução. Eu quero de Deus o melhor para a minha vida e para a vida daqueles que eu amo. Por isso, se você já mentiu alguma vez, se a sua relação está baseada na mentira, eu quero pedir a você que você negue isto agora em nome de Jesus. Diga para Jesus: Senhor, eu quero negar isto. Eu não quero que a mentira faça parte das minhas relações. Por isso eu estou dizendo nesta noite que, no que depender de mim, a mentira está longe dos meus relacionamentos, e eu peço a tua ajuda por isso. Peça perdão a Deus, porque Deus está realizando uma obra grandiosa agora na tua vida e dentro dos teus relacionamentos. Eu quero pedir a você agora que confesse a Deus que você tem adiado soluções de conflitos que você sabe que existem e que precisam ser resolvidos. Peça perdão a Deus. Senhor, eu peço perdão por não tomar uma atitude definitiva. E o que eu quero pedir ao Senhor é que o Senhor me ajude a resolver isto agora. Por isso, irmão, em nome de Jesus, se o Espírito Santo está te conduzindo a isto, você, na primeira oportunidade que encontrar esta pessoa, você vai estar com ela e vai resolver isto em nome de Jesus. Seja por palavra, seja por atitude, porque às vezes a gente precisa restituir alguma coisa. Você, em nome de Jesus, você vai agora colocar diante de Deus e vai pedir ao Senhor: Senhor, quando eu encontrar esta pessoa, a primeira vez que eu encontrar essa pessoa, eu não vou adiar, eu não vou deixar para amanhã, eu vou resolver isto agora, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que vai ajudar você a fazer isto. E agora, aqueles que sabem que de alguma forma estão minimizando atitudes, mas continuam tendo atitudes reprováveis. Talvez você quisesse matar, mas agora você quer apenas destruir a reputação, ou você quer apenas fazer com que a pessoa sinta uma dor, ou sinta humilhada. Não minimize,
uma atitude reprovável. Por isso, rejeite isso e diga: Senhor, eu quero rejeitar isso na minha vida. Isso não vai fazer parte do rol de possibilidades dentro da minha relação. Eu quero ter uma família abençoada por Ti. Agora, por último, querido, e você na internet também acompanhando isto, coloque a pessoa ou a circunstância que você lembra de conflito não resolvido agora diante do Senhor. Diga o nome dessa pessoa: Senhor, eu quero colocar fulano diante de Ti, e a minha relação com ele, a minha relação com ela, essa circunstância, Senhor Deus, talvez um mal entendido, quem sabe uma palavra maldada, maldita. Ó Senhor Deus, eu quero pedir agora, diga isso para o Senhor, que o Senhor abençoe esta vida, aonde ela estiver. Peça isso ao Senhor agora em nome de Jesus. Senhor, abençoe esta vida, aonde ela estiver, para que ela seja alguém que perceba o amor de Deus na vida dela. Você vai fazer isto? Faça isto agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, porque Tu cuidas de nós e não permite que nós vivamos, Senhor Deus, encarcerados num mundo que não existe. No mundo, Senhor Deus, aonde tudo está bem. Sabemos, Senhor Deus, que há conflitos dentro dos lares, nos relacionamentos, sejam eles membros da nossa casa ou não. E o que nós pedimos, Senhor Deus, é que Tu venhas agora ministrar a bênção sobre a vida desses relacionamentos, para que haja, Senhor Deus, solução de conflitos em nome de Jesus, e o Teu nome seja glorificado, Pai. Ó Deus, que muitos possam testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito e vai fazer na vida, Senhor Deus, das suas relações. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra não fique apenas numa letra ou em algo que nós ouvimos que nos faz pensar, mas que gere atitudes que demonstrem o amor que temos pelo Senhor e pela Sua palavra. Queremos amar, Senhor. Tira o ódio de dentro do nosso coração. Tira o rancor de dentro do nosso coração. Tira a raiva. E permita, Senhor, que o amor de Cristo reine dentro da nossa vida. Nós oramos, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Teu Espírito Santo está realizando a obra neste lugar. Nós cremos nisto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor.